Olá pessoal, estamos aqui para entrevistar hoje, pela primeira vez no meu canal, uma mulher, né? E isso é muito importante porque além disso, aí depois vai dizer, mas professor, o senhor só entrevista ex-aluno? Não, mas foi coincidência acontecer isso, uma feliz coincidência eu diria. Então, Marcela Portela foi minha aluna de um tempo que eu ensinei lá na UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Eu estou muito feliz, professor, de receber o seu convite e participar aqui desse momento para falar um pouco desse bate-papo com o professor. E queria convidar você, aluno, você, professor, para curtir, seguir e comentar os vídeos do professor Paulo Sérgio. Se liga aí, pessoal, é rapidinho, a gente volta já já. Papo de Professor. Estamos de volta aqui com a professora Marcela Portela. Ela é arquiteta, tem mestrado e agora está fazendo também doutorado, melhorando a sua qualificação profissional. Comecei esse papo aqui, Marcela, fazendo aquela pergunta clássica, já que você foi minha aluna, o que ficou de bom para você daquela época que eu fui seu professor? O que é que ficou de ensinamento, ou que você não gostou, de repente? Bom, professor, eu tive o prazer de ter o professor Paulo Sérgio como professor. Na época eu fazia a graduação em Arquitetura e Urbanismo na UFPB e a cadeira de topografia era uma cadeira optativa do curso de arquitetura, porém era uma cadeira muito importante que eu na época como estudante julguei muito importante, né, para aumentar os conhecimentos. E foi muito interessante, muito edificante para mim, porque naquela época as turmas eram mistas, né? Eu tive aula com alunos da engenharia e alunos da arquitetura. E o senhor teve uma sensibilidade incrível de saber que o mesmo assunto, né, que é para arquitetos e para engenheiros, porém com visões diferentes. O interessante e o que foi assim, o diferencial naquela época que eu lembro é que o senhor teve essa sensibilidade de juntar os dois públicos, né, que somos complementares, isso, mas um pouco diferentes. E assim, a gente saiu da disciplina com uma visão multidisciplinar, né, com a visão de diferentes aspectos, e aí existiam os desafios dos alunos engenheiros que não dominavam um pouco, né, sobre a questão do AutoCAD e do mais de arquitetura. E na época, assim, não é como hoje, né, hoje o AutoCAD já está mais disseminado, mas na época eu trouxe até como inovação também o Excel que a gente usava. E os alunos arquitetos, né, estudantes de arquitetura, não dominavam muito o Excel, não dominavam muito essa questão de cálculo. Então o professor ele fez sempre aulas dinâmicas e conseguiu passar todo o conteúdo para todo mundo. E eu estava lembrando aqui os grupos, né, que eu obrigava que nos grupos tivesse o arquiteto e engenheiro. Não podia se juntar só os engenheiros, só os arquitetos, não. Isso foi fundamental, né, para o desenvolvimento e para o nosso aprendizado. Então, assim, eu não tenho nada de ruim daquela época, pelo contrário. Coisa boa. Para mim foi uma honra enorme, eu aprendi muito com o senhor. Porque é um desafio, né, a gente ser docente. E eu lembro na época, uma das assim, alegrias que eu tive da sua turma, não sei se você lembra, mas vocês me convidaram para comer um espetinho. Né? Aí a gente foi comer esse espetinho lá e eu fiquei assim muito gratificado de ver como a gente consegue chegar nos alunos quando eles têm boa vontade também. Porque não adianta, professora, às vezes eu fico tão decepcionado quando eu pego determinadas turmas que tem alunos que realmente eles até atrapalham o andamento, não só das aulas, como também da própria turma. Né? E isso vamos dizer assim, um malefício enorme que ele está fazendo, não só para os outros, como para ele. Né? Que podia justamente ele conseguir canalizar toda aquela energia para estudar, para se desenvolver e aproveitar aquele tempo. Porque eu acho uma perda de tempo incrível você ir para a universidade, ficar lá e não aproveitar. Falando agora um pouquinho como professora, que agora eu estou do outro lado, né? Eu escolhi a carreira docente, como o senhor falou. Eu tenho mestrado pela UFPB e hoje eu faço doutorado na UFRN em arquitetura. Então, essa relação professor-aluno que o senhor acabou de falar, esse estreitamento, ele é muito rico para o ensino e aprendizagem, né? Então, assim,
saber se relacionar com o professor, entender que existe a hora do conteúdo, a hora de sala de aula, mas também existem outros tipos de relação que a gente pode ter entre professor e aluno. Antigamente, esse distanciamento era muito maior, não é? A figura do professor era uma figura intocável, era uma figura que a gente não podia quase tirar uma dúvida porque existia todo aquele medo. Hoje se desmistificou um pouco isso, né? E a relação entre professor e aluno é mais uma relação entre pessoas, né? Do mesmo jeito que o professor aprende com o aluno também aprende com o professor. A humanização, eu venho pregando muito isso também, até que eu estou com uns programas lá no meu canal, que eu comecei, só tem 2 por enquanto, é engenharia com arte, que eu estou misturando. Eu também gosto de cantar, essas coisas todas, e isso é importante, a gente tem outras atividades que socializem as pessoas. E também você só convive com pessoas da sua área, né, Marcelo? Porque a gente fica muito livre. A família a gente já tem isso naturalmente. A gente convive com pessoas só com engenheiro, só com arquiteto. Não, né? de jeito nenhum. E isso é importante porque a gente cria o que eu chamo de links indiretos. Então, às vezes você conhece uma pessoa que não tem nada a ver com você, mas o pai é engenheiro, a irmã é arquiteta. Então vão se criando outros laços, né? E aquele network, né? E, por exemplo, aconteceu entre mim e o professor. Eu fui aluna. E depois eu fui docente, né? E a gente fomos colegas de trabalho. E aí, né? E toda essa relação, desde da disciplina, desde como aluna, a gente só vem a crescer e só vem a melhorar o nosso aspecto profissional, o nosso aspecto, né, de aprendizado. Aí a gente podia entrar naquele outro, já que você tocou nesse assunto, já que eu na época eu era coordenador, né? E você era do meu quadro de professores. Que por sinal você nunca me deu nenhum problema, sempre tranquilo, mas não quer dizer nada, gente. Às vezes tem professor que aparece os problemas justamente porque ele está querendo ser um docente de verdade. E os alunos às vezes eles não aceitam muito isso. Quando começa a ter uma certa dificuldade, talvez Marcela possa falar agora melhor do que eu, porque já que eu não estou na coordenação atualmente, mas eu acredito, Marcela, que os problemas devem ser os mesmos, né? Então eu gostaria que você aproveitasse esse momento agora e falasse aqui para as pessoas, tanto para o docente, como para os alunos, quais são as suas recomendações, como é que você faz para conviver melhor, né? E tentar assim, passar alguma das suas experiências para que as pessoas possam, a cada vez mais, ser mais objetivos nas soluções dos problemas. Porque eu percebi na coordenação que a gente é, antes de tudo, o quê? Um mediador. Eu atualmente exerço um cargo de coordenação, eu estou à frente da coordenação de arquitetura e urbanismo. E assim, ser coordenador são desafios diários que você tem que vencer. Porque se você parar para pensar, o coordenador ele é uma figura-chave dentro de um organograma de uma empresa, né? Ou de uma instituição, por exemplo. Nós lidamos com os alunos, com os discentes, com os docentes, com os órgãos superiores, né? Então, assim, a gente responde e tem que ter resposta para tudo, para vários públicos diferentes, né? Então, o meu aluno, ele precisa que eu fale com ele de uma forma diferente. Então, eu sempre digo que a coordenação é aquela linha de frente que numa guerra que leva todos os tiros. O coordenador, ele leva tiro de todos os lados. Mas é muito gratificante você também, ou seja, você tem que ser um maestro, você tem que ter uma habilidade muito grande para lidar com vários públicos diferentes e poder fazer as coisas andarem, né? Porque o desafio de você lidar com os alunos é um, o desafio de você lidar com o corpo docente é outro, e o desafio de você lidar com todos os outros órgãos também merece e precisa ter uma postura diferente. Então, assim, quais são as orientações, né, como público-alvo que é o discente, e, né, o docente também. Então, vou falar um pouco das coisas que eu convivo, que eu percebo no ambiente de coordenação. Então, começando com os alunos, é interessante começar a se perguntar o que é a competência da coordenação. O professor falou muito bem que nós somos os mediadores, né? Muitas vezes os alunos chegam dizendo que tirou nota baixa e quer que a coordenação resolva. E o aluno ele tem que entender que a autoridade dentro de sala de aula é o professor.
E ele tem direitos e deveres. E tem direitos e deveres. Então, assim, não concordar com a metodologia do professor, não concordar com sua nota. Dentro de uma instituição existem regimentos internos que o aluno pode não concordar com a nota e entrar com o processo e tudo mais. Então, o que é que acontece? Para se viver em sociedade precisa ter regras, né? E o discente, ele tem que entender que vocês têm que seguir essas regras e, em primeiro lugar, conhecê-las. Então, conheçam as regras da instituição que você trabalha, veja quais são os seus direitos, vocês têm bastante, e levem para a coordenação aquilo que só realmente você não conseguiu resolver como professor, certo? Então, o que a gente percebe muito, professor, é que vem aluno reclamar porque não, queria 2 décimos ou alguma coisa do tipo. Então, assim, a coordenação, ela escuta, ela tem função de escutar o aluno, escuta também a outra versão, que é o docente, e tenta mediar ali da melhor forma possível. Então, a gente atua como essa ponte de interligação entre o professor e o aluno. Porém, vem muita coisa, né? Então, assim, é fundamental que o aluno ele tenha autonomia. Também, que ele filtre também, que ele seja consciente. Tem aluno que reclama, às vezes, do professor porque diz que não está cumprindo a ementa. Aí você pergunta, você conhece a ementa? Ele diz, não. Como é que ele vai reclamar de uma coisa que ele nem tem conhecimento? Então, às vezes acontecem essas coisas também. Então, os alunos, eles devem se informar melhor, conversar com outros colegas e não se organizar, como eu diria assim, para o mal, se organizar para o bem, né? Para o bem de todos, inclusive para o bem dele, não é só da instituição. Com certeza. Então, assim, a coordenação também não é um lugar só de levar problemas, né? Vocês também podem levar elogios, sugestões, o que é que está acontecendo de bom também, inclusive. Críticas construtivas, aquelas que vão fazer a gente sair de onde a gente está para uma coisa melhor. O que a gente tem percebido é que existe muita crítica pela crítica, sabe? Ou alguma coisa pessoal. E esse ambiente acadêmico é um ambiente, muitas vezes, que a gente sabe que existe um estresse muito grande do aluno, muitas vezes que está sobrecarregado de algumas coisas, e também de professores também, que hoje em dia, professor também tem uma carga de trabalho muito alta. Então, assim, o que eu consigo perceber, principalmente do alunado, é que eles têm uma capacidade de diagnóstico muito boa. Tá ruim ou tá bom? Mas e a capacidade de sugerir soluções, né? A solução que não vise só o bem-estar dele. Então, enquanto aluno, nós temos essa responsabilidade de também deixar o nosso legado para a nossa turma, para a instituição. E de se colocar no lugar do outro também, porque o professor ele é um profissional, ele está ali desenvolvendo um trabalho, ele não pode ser destratado, desrespeitado, como muitos alunos se acham nesse direito. Quer dizer, então, você tem que ir para a parte do diálogo, espera acabar a aula, conversa junto com o professor, tenta entender, fala com outros colegas. Se tem alguma coisa que não tá sendo legal, vamos conversar. Agora não de uma forma agressiva, né? Como às vezes eles conduzem dessa forma e para se reunir para fazer alguma coisa assim contra alguém, o pessoal parece que tem uma mobilidade enorme, né? Vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto gestora, né? Enquanto coordenadora de um curso e também por ser mulher, certo? Então, assim, existem uns desafios muito grandes quando você coloca uma mulher numa liderança, num papel de liderança, de tantos públicos como esse que eu falei, né? De aluno, de professor. Então, eu falando enquanto mulher e enquanto líder, são os desafios, eu acho que eles se multiplicam. Porque o aluno, ele também, talvez, por preconceito da sociedade, e eu digo que eu sofro isso, ele não vê uma pessoa que tem uma postura mais firme, alguma coisa, e acha que pode gritar, né? Que pode levantar a voz, que pode destratar de alguma outra maneira. Então, o que se vive hoje, principalmente no país, no mundo, né? São essas atitudes que machucam as pessoas. E você ali, enquanto profissional, que você
está, né, tendo uma postura de profissional, você se depara com agressões para uma coordenação ou para um professor realmente desarmado, que queira realmente solucionar o problema. Você agora falou uma palavra-chave, desarmar. O que a gente nota, às vezes, quando você chega numa turma para dar aula, eles já estão armados no primeiro dia. Já desde o primeiro dia já tem aquela... Porque já coletaram alguma informação. Ei, teve aquele professor, ele cobra, viu? É aqui e tal. Então já cria-se um clima e de repente esse clima é formado justamente por aqueles alunos que não querem estudar. Então a visão é muito relativa. Eu não sei se você tem essa ideia também, Marcela. Eu vou falar um pouquinho sobre... muita gente fala de bullying, mas o professor também sofre bullying, né? O professor também é apontado, o professor também é criticado, o professor também se coloca, tem uma posição que muitas vezes não é a posição que ele realmente deveria estar. Acuado muitas vezes. E então... tem uma coisa que eu acho assim que está errado demais, vocês que são de faculdades, que são gestores aí, para ver se muda isso, gente, porque a gente avalia o aluno na cara. Não é porque a gente dá a nota e se ele quiser ele pode contestar, e o aluno avalia o professor pelas costas. Numa avaliação que a gente nunca vê essa avaliação, só a instituição que tem o poder de saber quem foi que avaliou ou não, se é que tem também, né? E a gente, eu mesmo no caso, eu não falto, problema de assiduidade eu não tenho. E eu não consigo ter, nem no item assiduidade eu consigo ter nota máxima. Então é complicado essas coisas, porque a gente vê que os alunos podem falsear os resultados, né? E a gente não pode fazer isso, nem deve, né? Jamais eu faria uma coisa para prejudicar um aluno. Eu jamais faria isso. Então, mas tem aluno que prejudica, ele avalia não pelo desempenho do professor, mas pelo desempenho dele. E isso é muito errado, gente. A gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente tem que sempre pensar dessa forma. Se a gente fizer isso, a gente vai tratar as pessoas melhor, a gente vai conseguir desempenhar o melhor papel na sociedade. Avaliar é difícil. Ser avaliado é bem mais difícil também. A gente precisa ensinar o nosso aluno a como avaliar. O que eu tenho notado é que eles não sabem e colocam a questão pessoal, ou porque não gostou, ou porque tirou uma nota baixa. Isso. Deixar isso influenciar na avaliação do profissional, que na verdade é o professor. Então, se o professor frequenta as aulas, não tem uma assiduidade boa, tem uma frequência boa, passa o conteúdo, mas você não fez a sua parte, a gente consegue notar que isso influencia na avaliação. Então, existem algumas técnicas que por exemplo, avaliação em grupo, né? Um grupo avalia, porque aí um pode dizer, não é assim, o outro não, mas eu gosto, né? Então, assim, a opinião de um grupo mais representativo, acho que representa melhor essa avaliação do professor e tira essa questão da individualidade, que muitas vezes prejudica o profissional. Infelizmente, as instituições, elas trazem essas avaliações como um feedback do que está acontecendo e que, na verdade, às vezes nem é a realidade do que acontece. E, às vezes, isso até, no caso das particulares, isso é caso até de demissão, de critérios. Sim, critérios para demissões. Às vezes o professor está completamente correto, fez toda a sua parte e ainda é demitido. Ou seja, o aluno ele tem que ser responsável pelaquilo que ele coloca, que ele responde, certo? Porque isso influencia uma série de outros fatores. Então, como a gente falou, a crítica pela crítica não é bem-vinda, né? E sim avaliar o profissional que está ali tentando passar um conteúdo para vocês. A profissão de professor é uma profissão linda, certo? Acho que todo mundo que está nessa profissão é muito apaixonada por ela. E não tem coisa melhor do que você passar aquilo que você sabe, né? O nosso maior bem é o nosso conhecimento. Isso. E a gente escolheu passar o que a gente sabe para as outras pessoas. E quando você chegar nessa fase que eu já estou colhendo, né, de ter alunos que hoje são colegas, né, também professores, então a gente fica muito mais feliz ainda de ver que está dando continuidade. Porque se vende a ideia que ninguém quer ser professor. Eu digo que isso é mentira. Porque o que eu vejo é que cada vez mais as pessoas se interessam pela docência. Justamente quando eles veem a importância que é ser docente. A gente nunca visa dinheiro, quem é docente pode olhar que é totalmente desprendido. O que a gente quer realmente é transformar as pessoas. Com certeza, então eu sempre digo aos alunos,
escolher ser professor, você não pode escolher ser rico, né? Porque são coisas uma coisa ou outra. É uma coisa ou é outra. Mas, assim, eu sou apaixonada pela docência e assim, é muito gratificante. Eu ainda não cheguei nesse nível do senhor, mas pretendo um dia também alguns meus alunos virarem professores e colegas de trabalho, deve ser muito gratificante. E ainda mais passar aquilo que a gente estudou, que a gente se dedicou, né, passar para os alunos. Então, assim, não existe alegria maior. Eu sou muito feliz sendo professora. Somos. Eu sou muito feliz sendo professora e, apesar de todos os desafios que envolve essa profissão, apesar de não ter um reconhecimento como deveria, apesar de muitas vezes nós sermos agredidos em sala de aula, né? O que mais a gente vê reportagens sobre isso em todas as esferas, seja municipal, seja estadual, em seja qualquer federal, nível de escolaridade em também. qualquer nível de escolaridade. Eu gostaria da gente encerrar esse nosso maravilhoso papo aqui, eu diria, e que você passasse uma mensagem final aí para incentivar com que as pessoas se interessem pelos estudos, né, e transformem a sua vida e a nossa sociedade também, que está tão carente de valores. Bom, gente, ser aluno é uma época maravilhosa. Eu ainda não deixei de ser aluna, né? Eu sou aluna do doutorado, mas além de ser aluna, a gente já tem, né, outras responsabilidades. Aproveitem esse tempo com responsabilidade, com alegria. Acho que essa época de graduação, essa época do ensino médio, toda essa época dessa relação da escola, ela tem que ser muito saudável. E aproveitem, porque na universidade é o lugar que vocês têm para errar, para estudar, para aprender. E para fazer amigos. E porque o mercado de trabalho é uma situação bem diferente do que a gente vive na graduação, né? Então, assim, se dediquem o que vocês puderem, o que vocês não puderem, porque esse tempo vai determinar que tipo de profissional você vai ser e seu sucesso. Mas eu lembro que eu sempre fazia isso com muita alegria junto com os meus colegas, a gente brincava, depois chamava o professor para ir comer espetinho, e assim a gente foi. Então, essas relações, principalmente que você vive na graduação, você leva para o resto da sua vida. Tem um exemplo aqui. E marcam, né? Isso, você vê que até hoje eu lembro, né? Desse convite que eles me fizeram. Pois é, pessoal, então veja como é importante a gente difundir conhecimentos, experiências. Eu acredito que vocês vão ficar incentivados agora a compartilhar mais tudo aquilo que você gostar na internet, no YouTube, onde for, não só no meu canal, né? Eu diria qualquer conteúdo que seja sério, que lhe qualifique, que lhe traga uma coisa boa. Então, gente, vamos compartilhar, vamos deixar de só compartilhar besteira. Gente, então se inscreva aqui no canal do professor, é um canal sério, é um canal que traz conteúdo, né? É um canal que tem credibilidade no meio, isso é muito importante. Então assistam, divulguem, falem com seus colegas, se inscrevam, deixem aí comentários, né? Críticas construtivas, sugestões, e é isso aí. Eu agradeço demais ter participado desse bate-papo com o senhor, estou muito feliz com tudo isso. E muito obrigada. E como eu sempre faço no final dos vídeos, até as próximas. Até as próximas. Pronto, professor. Foi maravilhoso. Foi ótimo. Valeu.